Acabou o segredo, Leila Pereira tem interesse revelado, agora não precisa mais esconder nada. Eu vou trazer informações importantíssimas sobre todo esse assunto e, claro, você vai ficar sabendo de tudo. Vamos falar muito sobre Vasco e Coritiba, Coritiba e Vasco na capital paranaense. O Cruz Maltino faz o último treino hoje pela manhã e embarca para Curitiba, onde estarei daqui a pouquinho levando você para pertinho, junto à chegada do Vasco, junto com os jogadores. Você acompanha tudo aqui ao vivo. Mas antes, salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa terça-feira, dia 31, logo pela manhã. O meu bom dia para você e, é claro, você, torcedor vascaíno, acaba de desembarcar no canal criado para você, então se inscreva aqui embaixo. Botãozinho escrito inscreva-se, não esqueça de deixar o seu joinha, porque o seu like ajuda a gente a sair da punição e avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Olha só, nesse vídeo o segredo de Leila Pereira acaba de ser descoberto, não precisa mais esconder de ninguém, acabou. Vamos comentar muito sobre esse assunto e vamos trazer tudo sobre Curitiba e Vasco, preparação, quem será o substituto, quem saiu na frente, Renato Portaluppi e muito mais. Olha só, hein? Antes de falar sobre o jogo contra o Curitiba, vamos falar sobre Leila Pereira. Abel Ferreira também já aprovou e o Vasco entra em alerta máximo. Isso porque foi revelado o interesse do Palmeiras no jogador cuiabano. E vale ressaltar que o cuiabano é um jogador que está emprestado para o Vasco até o final da temporada e, obviamente, pode receber propostas e o Nottingham Forest, que é dono dos direitos econômicos do jogador, pode receber qualquer proposta. O Vasco tem ali a opção de investir 61 milhões de reais para contar com o jogador, uma quantia que não é muito fácil, né, de desembolsar. Já o Palmeiras, a situação é completamente diferente. Mas olha só, a informação que agitou a noite da última segunda-feira, vou trazer para vocês aqui agora. Vasco da Gama, estamos falando do Cuiabano. O Cuiabano ele foi emprestado junto ao Nottingham Forest para o Vasco. Ele tem contrato com o Vasco até o final do ano, mas no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e ele está avaliado em cerca de 8 milhões de euros. E o Palmeiras estuda a possibilidade de no meio do ano fazer uma proposta pro Nottingham Forest para ter o... Notícia então confirmada, o Guipa, que tem muita entrada, né, lá no Palmeiras, tem muitos contatos na equipe alviverde, confirmou e acabou o segredo de Leila Pereira. Agora é ficar de olho, porque, segundo as informações, o Abel Ferreira já teria dado o ok, mesmo tendo o Piquerez no elenco, o Abel quer contar com o cuiabano. Deu ok para Leila e o Palmeiras pode tirar o cuiabano do Vasco. Eu queria saber aí a sua opinião e, claro, queria ver os críticos de plantão em relação a isso, falando, né, que a Leila ajuda, que não sei o que ajuda, de conflito de interesse. Não existe isso, meu amigo. Não existe. Palmeiras é Palmeiras, Vasco é Vasco. Rivalidade assídua. A rivalidade entre Vasco e Palmeiras é muito antiga. O Vasco foi campeão da Mercosul de virada em cima do Palmeiras, foi campeão brasileiro também no Maracanã em cima do Palmeiras. Então existe muita rivalidade, tá? E eu vou falar pra vocês, hein? O Palmeiras nunca, ou pelo menos nunca facilitou nenhuma negociação com o Vasco. Pelo contrário, tirou o Fernando Praz, tirou o zagueiro Luan, fez também aí negociações apertarem para o Vasco, como um empréstimo do atacante Rony, acabou indo para o Atlético Mineiro. O Palmeiras e o Vasco, em relação ao mercado, tem uma dificuldade muito grande. A gente sabe que existe, né, uma amizade entre as torcidas, mas é algo que não se amplia para as instituições. Então vamos observar, porque a coisa pode ficar ruim para o Vasco em relação a uma proposta do Palmeiras ao Nottingham Forest, obviamente avisando o Vasco para uma possível antecipação, e Abel Ferreira querendo o cuiabano no elenco do Palmeiras, hein? Ó, abre o olho, Pedrinho, abre o olho, Edmar Lopes, porque o cuiabano não pode sair de jeito nenhum do Vasco. E falando sobre o jogo, o cuiabano é dúvida, pode ser poupado, né, depois de ter tido um tempo, né, aí de descanso, de readaptação física, é dúvida para o jogo contra o Coritiba, mas eu acredito muito que ele vá para a partida, tá? Eu acredito muito porque treinou bem, fez ali o jogo treino contra o Olaria, enfim, esteve em campo, então provavelmente esteja na lista de relacionados. E outra coisa que eu quero falar para vocês, hein? Marino e Inestrosa na frente, né, na disputa para a vaga na equipe titular. A gente vai falar bastante sobre isso, porque ele é o favorito, passou na frente do Adson e pode ali formar, né, dupla de ataque com o David, né, nesse jogo contra o Coritiba. Muito provavelmente Marino Inestrosa e David seriam aí os dois escolhidos pelo técnico Renato Portaluppi
para a partida no Couto Pereira, o Vasco retornando ao estádio em que foi campeão pela última vez na Copa do Brasil. Na verdade, o último maior título do Vasco em 2011 no Couto Pereira. Eu estarei lá daqui a pouco, tá? E vou levar você para pertinho desse templo histórico que o Vasco fez ali, marcando, né, mais um título para a sua história. Vou passar lá no Couto Pereira e vocês vão acompanhar tudo aqui. Vocês vão conhecer o Couto Pereira, enfim, e vamos fazer um grande movimento aqui para vocês estarem juntinhos ao Vasco lá na capital paranaense. Estou chegando lá daqui a pouquinho junto com o elenco do Vasco e você chega junto, né? Obviamente você vai chegar junto. Olha só, falando sobre o jogo contra o Coritiba, vamos para as notícias lá do Coritiba? Porque é importante a gente saber como vem o nosso rival. E olha só, vou trazer o Matheus aqui nesse vídeo, tá? Ele traz muita informação referente ao Coritiba. Vou me encontrar com ele lá no estádio Couto Pereira. A gente vai trocar muita ideia e ele vai trazer ainda mais detalhes. Mas aqui nesse vídeo vou deixar bem detalhado, claro, né, para trazer ainda mais informações do Coritiba para, preste atenção como que vem o coach, vamos trazer tudo, quem é o jogador mais perigoso, enfim, preste atenção, fiquei animado, tá, com as notícias do Coritiba para o Vasco jogar lá e mandar no jogo. Matheus, é com você. Fala Lineker, amigos vascaínos ligados aqui no canal, eu sou Matheus Santana, comentarista da TV Coxa e também comentarista e analista no canal AWTV, onde a gente fala muito do Vasco, por sinal. Analisamos sempre o Vasco, jogadores, contratações, partidas, enfim, fica o convite para o pessoal acompanhar lá também o nosso trabalho. Falar sobre o Coritiba, esse jogo que acontece na quarta-feira, 8h30 da noite, que coloca frente a frente duas equipes que vêm num momento bom no campeonato, apesar de que no recorte mais atual, mais recente, o Coritiba vem de uma derrota no Clássico, né? Perdeu para o Atlético por 2-0 fora de casa, um jogo que o Coritiba realmente não foi bem. Teve a sua pior atuação na temporada, foi superado tática e tecnicamente. O técnico Fernando Seabra não conseguiu sair dessa armadilha, entre aspas, que o Odair Hellmann propôs, e o Atlético foi muito merecedor dessa vitória. Por isso, o Coritiba vem precisando se recuperar. Já o Vasco vem numa lua de mel aí com o Renato, né? 4 jogos, 3 vitórias e apenas um empate contra o Cruzeiro, um jogo que estava na mão ali até o finalzinho. Quase foram 4 vitórias em 4 partidas, né? Um Renato que começa muito bem no comando da equipe. Mas o Coritiba também surpreende nesse início de Campeonato Brasileiro. O time que começou com aspirações modestas, né? E ainda tem essas aspirações de permanecer na primeira divisão. Agora, com o andar desse Campeonato Brasileiro, vem tendo bons resultados, principalmente fora de casa. Coritiba se dá melhor fora de casa porque é um time que, por característica individual dos seus atletas, se dá melhor num jogo sem bola, buscando baixar um pouco mais as suas linhas, fazer uma marcação forte e buscar também esses contra-ataques. Dentro de casa, a cobrança é um pouco diferente. A torcida do Coritiba quer que o time proponha mais o jogo, o próprio Fernando Seabra pede isso também, que o Coritiba consiga propor melhor, só que é um desafio que até agora o Coritiba não conseguiu fazer muito bem. Dentro de casa, nessa temporada, apenas 2 vitórias sobre o Cianorte nas quartas de final do Campeonato Paranaense e sobre o Remo, na última vez que o Coritiba jogou dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Curiosamente, nas 8 rodadas, o Coxa jogou 5 fora e 3 em casa. Perdeu para Bragantino e São Paulo e venceu o Remo, como eu acabei de citar. O Coritiba, mesmo nessas partidas em que perdeu no Couto Pereira, vendeu caro, tá? O Coritiba é um time competitivo, um time que sem bola vai muito bem e que com bola ainda está se encaixando, ainda precisa melhorar na temporada. Vou passar uma prévia da escalação do Coritiba, que tem Pedro Rangel, JP Sherman, Thiago Kozer e Jaci, a dupla de defesa. Na esquerda, Bruno Melo, zagueiro, improvisado como lateral. Meio campo tem o Alisson, Sebastião Gomes e Josué, jogador mais criativo da equipe. E aí na frente você tem Breno Lopes, maior contratação da história do Coritiba, Pedro Rocha, um jogador que originalmente é ponta, mas tem feito essa função de 9 desde a temporada passada também na equipe do Remo. E tem o Lucas Onier, que é cria da casa, um jogador que é um grande destaque do Coritiba, um cara que é muito bom no individual, muito bom no X1, é um jogador desequilibrante, assim como o Andrés Gomes é para o Vasco, nessa questão do drible, da velocidade, o Lucas Onier é essa figura para o Coritiba. Então você tem um time que, como eu citei, esse 11 inicial, não tem jogadores que gostam, que tem essa capacidade de retenção de jogo, de ter uma construção de jogo um pouco mais qualificada. O Coritiba tem isso apenas no Josué. O Alisson e o Sebastião Gomes, os 2 volantes da equipe, não são jogadores que têm essa característica. São jogadores de muita intensidade, que conseguem defender, conseguem atacar, mas que têm suas limitações com bola. Defensivamente, o Coritiba tem um time, né, jogadores ali defensivos, que não são tão construtores.
Por isso, o Coritiba sofre dentro de casa para conectar especialmente o seu ataque na partida. Não consegue ser um time tão qualificado assim para propor o jogo. Esse é o grande desafio do Coxa na temporada e por isso o time vem sofrendo tanto. E nessa temporada continua, né? Desde a temporada passada com o técnico Moza na Série B, o Coritiba tinha dificuldades dentro de casa. E permanece realmente dessa forma o Coritiba se dando melhor, muito mais fora de casa do que propriamente jogando no Couto Pereira. O Vasco tem um 11 inicial bem qualificado, tem um time muito bom. Acredito que vai ser um jogo de bastante trocação. O Vasco é um time que consegue propor com muito mais qualidade do que o Coritiba. O Coritiba, dentro de casa, vai buscar propor também, mas vai ser um time que vai, a depender da postura do Vasco, baixar suas linhas, buscar os contra-ataques também. É uma questão entender como é que vai ser a postura do Vasco também. Imagino que o Vasco venha ao Couto Pereira para manter o seu estilo de jogo, para tentar propor, e aí o Coritiba vai, em alguns momentos, é lógico, não vai ser o time só da transição, só do contra-ataque, vai ter um pouco de trocação, mas eu acredito que a bola deve ficar mais com o Vasco e o Coritiba buscar mais os contra-ataques. Se o Vasco tiver outra postura, a gente tem que entender como é que o Coritiba vai se adaptar a isso, porque como eu citei, o Coritiba não é um time muito bom para propor ainda nas mãos do Fernando Seabra. Defensivamente, o Coritiba fez partidas muito boas, principalmente fora de casa. E aí, dentro de casa, precisa melhorar também todas essas questões que eu citei. Espero que seja um grande jogo, expectativa alta para essa partida. O Coritiba, no Couto Pereira, nas 3 partidas que fez, apenas 1 gol nas partidas, né? O Bragantino venceu por 1-0, o São Paulo também, e o Coxa venceu o Remo por 1-0, como eu já citei. Será que dessa vez Coxa e Vasco vão nos brindar aí com mais gols nessa partida? Confesso que eu estou bem esperançoso, acho que vai ser um jogo aberto, com bastante trocação, como eu citei, mas estou esperando um grande confronto aqui no Couto Pereira. Fica à vontade para deixar o teu comentário aqui sobre essa partida, para deixar o teu like também, que é muito importante. Se quiser acompanhar também o meu trabalho lá na OWTV, onde a gente fala muito sobre o Vasco, fica feito o convite. Um abraço para vocês, que seja um grande jogo entre Coritiba e Vasco.